Fala Dev, nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente pode criar, ou melhor, como eu crio, né, uma aplicação de tabela para fazer pesquisa de preço usando o OData público, tá, Northwind, e a documentação, vou até abrir aqui também, a documentação já do i5 para poder construir uma aplicação para consulta de preço de forma simples e de forma rápida. Espero que o vídeo não fique muito longo, se ficar muito longo, dá uma avançada e coloca em 1.5 na velocidade que já te ganha um tempo. Então vamos lá. Primeira coisa é começar construindo o nosso app, né, pelo Open Application Generator, tá? Ele é um template wizard. Ele já constrói toda a estrutura básica que a gente precisa e também possibilita fazer a ligação com o data. Então vou escolher aqui o básico, next. Vou fazer ligação com a data. Qual que é a data? Vai ser o Northwind. Vou pegar aqui qual é a URL da Northwind. Northwind V2 é essa aqui. Ok, eu vou copiar aqui já a URL. A gente ganha tempo. Vou colocar para ele conectar a um serviço a data. Assim ele vai me pedir qual que é a URL desse serviço. Okay? Se fosse um servidor SAP, eu colocaria o ambiente, né, que eu teria criado já uma destination para isso. Nesse caso aqui, pela URL, ele já vai encontrar o serviço. Se ele não deu nenhum erro aqui, é porque a URL está válida, está tudo certo. Não vou mudar aqui o nome da minha view principal. Vou trocar aqui o nome do projeto para Price Table. Price Table, ok. O nome do app vai ser Check Price. E o resto eu vou deixar tudo igual, tá? Eu vou finalizar aqui para ele instalar as dependências e já gerar aqui o nosso projeto, né? Com toda a estrutura, pasta lá da estrutura de projetos. Isso leva algum tempinho. Depois que finaliza, é só dar um open folder aqui para ele poder abrir o projeto que ele acabou de criar. E pronto. Temos aqui então dentro da web app a estrutura do nosso projeto, tá? A pasta com os controllers, o modelo, a view, a i18n, CSS, enfim, toda a estrutura do projeto. O que eu vou fazer? Vou modificar aqui a minha view porque eu preciso começar a construir então a minha tabela. Para a gente poder ver isso acontecendo em tempo real, vamos também executar, deixar ele já sendo executado aqui numa nova aba. Para isso só dar um npm start. E a gente vai vendo isso, cada modificação, né, no hot reload a gente vai vendo ele modificar a tela. Então tá, como é que eu faço? Pô, preciso de uma tabela. Vem aqui nas samples, procuro por table. Se você não conhece nada, provavelmente você vai começar a dar uma lida, vai vendo uma por uma, tá? Eu, como já sei que eu quero uma tabela tipo lista, então vou vir direto nas listas aqui, ó. Se eu clicar nessa aqui, ó, por exemplo, ó, ele já me mostra essa tabela. Eu já sei como é construída, mas se você não sabe, tem esse botãozinho aqui do lado que é ele vai te mostrar o source code, tá? Ele vai ficar sendo executado aqui na esquerda e na direita ele te mostra cada um dos arquivos, né? Como é que a view está construída, como o controller está construído, né? Formatter, o manifest e assim por diante, tá? Mas basicamente o que é uma tabela? Uma tabela é um conjunto de colunas e linhas. Primeiro você precisa declarar a tabela, depois você precisa declarar as suas colunas e depois as suas linhas. A diferença é que aqui as linhas são chamadas de items. Então vamos lá, vamos começar a construir aqui a nossa tabela. Vou trocar essa content aqui, né, para ele criar pra gente aqui já a content que eu posso colocar dentro do conteúdo. Deixa eu só trocar esse tema, porque eu não consigo ver direito quando ele marca a linha. Então vamos colocar aqui essa content. Dentro da content eu vou declarar uma tabela. Table. Ok. Dentro da minha table eu vou declarar minhas colunas no plural.
Depois eu vou explicar o porquê. Ah, mas isso aqui é da mtable, não quero da mtable. Ah, como que eu sei de qual que eu quero? Olha, pegou da mtable aqui em cima também e eu não queria da mtable. O que eu quero é da table mesmo. Da SAP mtable e não da table. Olha, aqui ele mostra SAP ytable, tá vendo? Não é dessa que eu quero. Eu quero a table da mtable. Por quê? Porque eu estou colocando o T minúsculo. Se eu botar o T maiúsculo, ele já vai mostrar que é da table da mtable. Isso depois você consegue ver mais fácil assim dentro da documentação. Então aqui eu vou pegar minhas columns. Dentro de cada columns aqui, né, no plural, eu posso criar, ou melhor, eu devo criar uma column no singular, que é a declaração da minha coluna. E dentro da minha coluna aqui eu vou colocar um texto para ser o texto aqui, né, o título, né, da minha coluna. Tem aqui no texto, tem a propriedade text e vou colocar como coluna 01, por exemplo, tá? Vou mandar formatar aqui. Copiar. Ou melhor, agora eu vou copiar 3 vezes aqui só pra gente ter um visual mais legal. Agora eu tenho 3 colunas, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Se você for olhar agora como é que ele tá aqui, ó, ele ainda não vai apresentar nada, né? Porque a gente só declarou as colunas. Então já tem a coluna 1, coluna 2, coluna 3 da nossa tabela, mas não tem dados. Por quê? Porque a gente ainda não criou as nossas linhas, que são os itens. Então eu preciso criar aqui o meu items. E dentro do items eu vou colocar um column list item, que é um componente que já me permite criar células na ordem que eu declarei as colunas. Então eu não preciso criar dentro de células cada cell, declarar uma cell separada. Então aqui dentro eu posso colocar simplesmente o text, tá? Que vai receber o valor, né? Que é o valor 1, por exemplo. E fazendo isso, eu posso copiar isso aqui 3 vezes dentro das cells, que na ordem que ele tiver aqui, ele vai respeitar a ordem da declaração das colunas. Então eu venho aqui, eu coloco o cell 2, cell 3, melhor, valor 1, valor 2, valor 3, né? E ele já aparece aqui, ó, coluna 1, valor 1, coluna 2, valor 2, coluna 3, valor 3. Se eu mudar a ordem, por exemplo, pegar o 3 e colocar para cima, é indiferente. Ele vai respeitar a ordem de colunas, porque é a ordem que eu declarei aqui em cima, tá? Mas o que a gente quer fazer? A gente quer conectar com esse serviço OData. Esse serviço OData, eu sei que ele tem uma entidade, como eu já conheço ele, chamada Products, que está, ou melhor, Entitypes, esquema, aqui ó, as entidades, ó, produtos, aqui ó, Products, tá? Como é que eu faço para eu conectar? Eu venho aqui na minha declaração principal aqui da tabela, vou dizer que eu vou usar um item, vou dizer que eu vou usar um items, quem é meu item? Barra, ele tem que ter as chaves, tá? Vou botar aqui barra produtos. Então a partir de agora eu já liguei essa tabela a essa entidade aqui, porque ele entende que tudo que está aqui dentro ele respeita o modelo que eu criei, que lá no manifesto, se a gente vir aqui e ver aqui ó, no data source, qual que é o meu main service, ele está buscando da Northwind, e a Northwind tem essa entidade aqui, tá? Só de eu fazer isso, se eu olhar aqui, ele já mudou, ele já está trazendo a quantidade, já está replicando a quantidade de linhas com a quantidade de itens que existe aqui no produtos. Como é que eu consigo ver esses produtos? Eu posso vir aqui na frente ó, e colocar products, por exemplo. E aqui ele me traz a relação de todos os produtos. 1, 2, 3, vários. O que eu vou fazer agora? Vou então declarar as colunas conforme as colunas que eu tenho aqui, que é Product ID, Product Name, preço unitário e
o quantidade em estoque, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou trocar esse nome aqui. Vou copiar de lá, que é mais rápido, e a gente não perde tempo com isso. Copio aqui, colo, produto, ID, o nome, o preço, e quantidade em estoque. Vou precisar de mais uma coluna então. E a quantidade em estoque. E aqui eu vou precisar também de mais um para ligar depois o valor. Como que eu faço para ligar o valor? Olha, aqui é um texto, tá? Podia ser qualquer coisa que eu escrevesse aqui. Eu só coloquei igual para a gente ganhar tempo. Para eu colocar o valor aqui, para fazer o bind desse valor, é a mesma história. Eu preciso das chaves e colocar o nome da propriedade que existe lá no ADATA. Tá? Então o nome da propriedade é Product ID. Então eu venho aqui, replico o Product ID. Venho aqui e coloco o Product Name. Unit Price. E Unit Stock. Ok? Ele vai recarregar. Vai fazer a ligação lá com a data, vai buscar os dados. E agora ele já trouxe pra gente já o que a gente precisava, né? Que é o ID do produto, o nome, o preço unitário e a quantidade em estoque. Ok? Só que essa tabela aqui está meio simples demais. Vamos colocar aqui um header para ter um título da tabela e alguns botões. Geralmente a gente tem uns botões aqui. Isso é algo interessante e geralmente é comum, né? Você vê nas aplicações de i5. Então vamos colocar aqui também. Para isso, a gente tem um header toolbar. Dentro da header toolbar eu preciso colocar uma classe de container de toolbar, né? E a que eu gosto de usar muito é a overflow toolbar. E aqui dentro eu posso declarar, por exemplo, um título. Posso declarar um título. Esse título tem a propriedade text, que vai se chamar produtos. E tenho também uma propriedade chamada level, em que eu posso colocar aqui um H3 para ele ficar um pouquinho, né, maior do que o tamanho normal de um texto. Outra coisa que eu tenho, como é que já está ficando aqui, ó? Já mostrou aqui, ó, produtos. Por causa do H3 ele está em negrito, um pouquinho maior, tá? Agora eu quero colocar uns botõezinhos aqui do lado. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e primeiro dou um espaço. Aqui a gente tem a possibilidade de colocar um spacer aqui, que é o toolbar spacer, que já vai pegar tudo e empurrar para a direita desse espaço aqui, tá? E aqui eu posso declarar os botões. Então vou declarar aqui um primeiro botão. Vou usar um ícone. Como é que eu sei quais os ícones que eu posso usar? Aqui na documentação, vou em ferramentas. Tenho Icon Explorer. Icon, SAP Icons. E aqui eu posso procurar por qualquer coisa. Então se eu quiser, por exemplo, vamos ver o que tem com adicionar aqui, ó. Quando eu dou um add aqui, tem várias coisas, né? Ó. Então eu posso escolher um desses aqui para eu colocar como ícone do meu botão. Vou colocar esse simples aqui do add mesmo. Deixa eu ver. E vou colocar mais dois botões aqui, um para deletar. Eu sei de cabeça aqui o delete, eu sei que existe, então vou colocar delete. E um outro botão para, sei lá, para esse aqui. Só para ter um terceiro botão qualquer. Vem aqui e troco. Ok? Então agora eu já tenho um aspecto mais usual dentro da tabela. A tabela tendo um título, tendo aqui os nossos botões. Ok? Tá. Então, como é que a gente vai fazer para consultar o preço? Para consultar o preço, a gente vai precisar ter um
um input, em que a gente consiga escolher aqui ou colocar alguma coisa para fazer essa pesquisa. Então eu vou colocar aqui um input, né? Vou declarar um input. Nesse input aqui eu tenho a propriedade placeholder, que eu posso colocar aqui a check price, por exemplo. Check product price. Tenho o submit, que é quando eu apertar enter, qual função que ele vai chamar, tá? Então a gente vai chamar a on check price. Essa é a função que a gente vai chamar aqui. Então já vou copiar ela. Vou agora usar o meu controller. Agora sim a gente vai começar a fazer algum código, né? Vou declarar aqui uma function. É importante que eu use o evento da capture, né? O evento do clique ali, que ele vai me trazer toda a propriedade do input. Vamos verificar aqui como é que tá ficando. Ó, ele já apareceu aqui o input para mim, né? Com o check price, mas tá muito grande. Vou botar ele aqui também, uma propriedade de width de 300 pixels, por exemplo. Vamos ver. Tá, tem esse input que está aqui no cantinho. Ok, vamos lá. Então vamos construir agora então a nossa função, que vai fazer aqui a verificação do preço, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer então é pegar o valor que foi digitado. Como é que eu faço isso? Vou dar um aqui. Vou declarar uma constante, tá? Para buscar o objeto do input. Ó, input. Vou criar aqui meu input. Ele vai ser o que? Vai ser o meu evento.getSource. Melhor, pode ser o input value já direto. Value. E aqui já posso dar um get value. Ok? Como é que a gente testa isso? Deixa a aplicação terminar de recarregar. Vamos abrir aqui o inspect. Vou no meu sources, abro aqui a minha pasta de controller, na minha view, vou colocar um break na minha declaração da constante, tá? Então aqui eu vou escrever ASD, vou dar um enter e ele vai parar lá. No meu console eu consigo testar o código em tempo de execução. Então, ó, meu OI20 já foi declarado. Se eu der um OI20 ponto get source ponto get value, ele já pega o valor para mim. Então é exatamente isso que a gente quer, tá? Então, ok. Então a nossa constante aqui do valor, né, já está criada. O que mais a gente precisa? Agora a gente precisa criar o nosso filtro. Antes de criar o nosso filtro, a gente também vai precisar buscar quem é a nossa tabela. Então a nossa OTable, eu vou dar um this.byId. Vou criar um ID para a tabela. Que aqui a gente não tinha ID, né? Na table não tem ID, então vou criar aqui um ID. Table items. Copio aqui o ID e coloco aqui a nossa table items. De novo, como a gente testa, só deixar o break lá que a gente chega lá da mesma forma. Deixa eu carregar. ASD, enter. Bom, como ele parou aqui no de cima, né? Eu posso ir dando F10
E ele vai passar, ó, ele já buscou o nosso input aqui, ó, input value. Já declarou e nosso table ainda não foi construído, mas se eu der um F10 de novo, ó, a table já foi construída aqui do lado. Então, ou seja, ele já foi lá e buscou a nossa tabela, ela está aqui já, tá? Então, ok, é isso mesmo, tá tudo certinho, não deu nenhum problema. Então é também uma forma da gente ir testando enquanto a gente vai fazendo. Vou criar aqui também um bind, melhor, bind não, filtro, né? Itens, vou colocar o nome de itens aqui que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então vai ser um itens, que são os itens que estão sendo ligados lá na nossa tabela, tá? Então aqui eu vou pegar a minha table que eu acabei de buscar ali e vou pegar qual que é o bind, quais são os itens que eu fiz o bind. Então vou dar um get binding, acho que é isso. E aqui vai ser qual que é o bind que eu estou a buscar, é o do itens, ok? Então tem aqui meus itens. Vamos checar de novo se está tudo certo. Escreve qualquer coisa aqui, enter, e vamos dando F10 aqui para ele ir buscando tudo pra gente. Ok, então aqui no itens, certo, ele já buscou aqui os itens, já está certo, não tem nada errado, vamos continuar. Próxima coisa que a gente vai fazer é criar então o nosso filtro, tá? Então aqui também vai ser um const, objeto também, então vai ser um filters, podia ser mais do que um. E aqui eu vou ter que usar uma classe de filtros que há aqui na documentação. Você vir em API Reference, ou melhor, em Documentation aqui, procurar por filter, você vai ver como que ele consegue criar filtros, sorting, contadores, tá? Então é muito importante você dar uma olhada e ler aqui, porque tudo isso que eu fiz, ó, tá baseado no que eu estudei a partir da documentação. Então o que a gente vai fazer agora é criar esse novo filtro, tá? Exatamente como está aqui. Uma coisa que a gente pode fazer até é vir aqui e já buscar direto. O que eu vou precisar? Vou precisar do filtro e do filtro operator, desses dois aqui. Vou copiar esses dois. Isso aqui é importando as dependências, tá? Estou importando as dependências para cá. E a importante é, na ordem que eu importar aqui em cima a classe, eu criar um alias aqui embaixo nessa mesma ordem. Então eu vou só copiar e colar, tá? Para ficar na mesma ordem. Filter e o filter operator. E posso também já pegar essa... Posso também já pegar aqui a função como tá aqui e colocar aqui no meu filtros aqui, ó, new filter, o nome do campo, isso é importante aqui no nome do nosso campo. Vamos dizer que eu vou querer pesquisar pelo nome do produto. Qual que é o nome do produto? É o product name, o campo é product name, né? Nossa property, product name. O contains, ele vai verificar se aquela sequência de caracteres que eu coloquei contém dentro do nome do produto. E o valor é o nosso input value, certo? Depois de feito isso, a única coisa que eu preciso fazer é adicionar no meu itens o filtro .filter e vou colocar o meu filters, o filtro que eu acabei de criar aqui. Deixa eu tirar aqui, deixa eu executar. Ok, já está aqui. Então agora se eu procurar, por exemplo, por esse cara aqui, ó, AN, e der um Enter, ele buscou todos que tem AN. Então ele encontrou esse AN, esse AN, esse AN, ele encontrou todos esses. Agora se eu procurar pelo nome inteiro aqui, ó, ele encontrou
somente só esse, porque é o único que tem esse nome, tá? Então aqui já está funcionando o nosso filtro. Se eu tirar tudo e der um enter, ele vai limpar e volta tudo como era. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar também um botãozinho para dar um reset dos filtros. Acho que fica legal. Aqui depois do nosso input, eu posso colocar aqui um button icon. Acho que eu tenho um icon de reset. Tenho, é esse cara aqui mesmo que eu quero usar. Copio aqui. Vou colocar ele aqui. Vou botar no meu botão um evento de press, né, para quando ele for apertado ele chamar uma função, e vai ser o meu reset filters, filters. Vou criar aqui function event. Ok, então o que eu preciso para poder fazer o reset? Preciso novamente do meu bind e dos meus, ou melhor, da minha tabela e dos meus itens. Então eu vou copiar aqui. E depois da tabela e dos itens, eu preciso pegar o meu item, exatamente o que está aqui, só que não passar nada dentro, deixar ele vazio. Ou seja, eu estou limpando aqui o filtro, tá? Vamos ver como é que isso funciona. Ok, então se eu vim aqui e colocar Shy, por exemplo, ele buscou, encontrou o meu primeiro aqui, que é o Shy. Se eu apertar no botão, ele limpou. Só que ele não limpou o input, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos limpar o input também. Aqui no input eu dei um get value. Eu posso fazer isso dando um set value. Só que eu não posso usar o event mais, né? Eu vou ter que pegar pelo ID do meu input, que eu ainda não tenho ID, vou ter que criar um ID para ele. Tá, então vou fazer isolado aqui. Aqui minha const input. Vou dar a mesma coisa aqui do this ponto by ID. E aqui vou criar um ID para o meu input. ID input value. Ok. E aqui eu vou dar um input ponto set value, lá, como lá em cima deu um get value, aqui eu vou dar um set value de nada, vazio, tá? É o mesmo princípio daqui do filtro em cima. E com isso, se eu procurar aqui de novo por esse nome, dou um enter, ele filtrou, e se eu limpar, ele limpa aqui e limpa o filtro também. E a nossa aplicação já está pronta. A gente já consegue fazer consulta de preço de forma muito simples, né? Acho que foi rápido até para construir, não teve muito código, né? O único código que teve foi para fazer o filtro. E a ligação do bind, o importante é fazer a declaração correta, né? Atentar quando está fazendo a ligação do seu OData. Na sua tabela, você saber qual a tua entidade que você vai usar, declarar os teus itens, né, fazendo um bind com eles aqui, com essas chaves, para a propriedade certa, tá? Do teu OData, o nome correto, e o nome aqui
das colunas é o nome que você quiser. E ele depois vai interpretar na ordem que você colocar os itens aqui. Então é isso, pessoal. Tá aqui, tá pronta a nossa aplicação. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E precisar também de que eu faça vídeo sobre algum outro tipo de assunto aqui dentro do i5, deixa aí nas sugestões, que vai ser ótimo para a gente estudar o i5 e aprender cada vez mais juntos. Obrigado e até o próximo vídeo.